Tudo bem? Boa tarde, Michele. Eu tenho que permitir. Boa tarde, Michele, tudo bem? Boa tarde, Lara. Tudo bem e você? Tudo jóia? Acho que vocês vão ter que me colocar Já vou colocar você como como alguma coisa aqui na organizadora. Aham. reunião, como organizador para poder compartilhar a apresentação, né? Pronto. Ah, obrigada. A gente deve esperar até umas 4h05 para começar, para dar tempo do pessoal entrar. Ótimo. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Maria de Lourdes, cor de Gnole Caprone, bibliotecária do Campus Machado. Tudo bem? Prazer, Maria. Eu tô bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês vão colocar alguma apresentação antes, gente? Ou já pode colocar a minha aqui para a gente ir testando? Você pode colocar a sua, a gente não vai pôr nenhuma antes, não? Ah, tá joia. Apareceu aí para vocês a apresentação? Apareceu sim. Ah, gente, na hora da apresentação, por mais que eu esteja com duas telas aqui, é difícil ficar acompanhando. Aí quem sabe? A Lara pode me ajudar? Ou a Rafael, que tá aí também? Sim, a gente vai Sim, mediando aqui pra você. a gente vai ajudando. Como que você prefere fazer Aí as vocês vão perguntas? ajudando, vigiando. Como que você prefere fazer? Ah, sempre é bom deixar para o final, porque às vezes a pessoa vai perguntar alguma coisa que a gente falou ao longo da apresentação, né? E no Perfeito. final também a gente consegue controlar melhor o tempo, porque a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar a apresentação. A gente sempre coloca o tempo reduzido de apresentação para a gente deixar tempo para troca de pergunta no final, né? Porque a vai vir muito das dúvidas que surgirem no final. Então é bom deixar para o final as dúvidas, mas às vezes durante a apresentação, sei lá, a apresentação some, ou a voz para, a internet trava, aí é bom ter alguém para avisar a gente, ó, oh, Michele, não tá passando o slide, ó, oh, travou Não, perfeito. A aí. gente vai dando esse Aí suporte é aqui e bom. vai anotando as perguntas também. Ah, obrigada, gente. Imagina.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFC de Minas. Hoje a gente dá início à Semana da Propriedade Intelectual aqui no Instituto. Você tem a presença ilustre da Michele Zorina Lopes Souza, que em edições anteriores já participou e deu excelentes palestras aqui para a gente, excelente participação. O currículo dela, ela é engenheira de alimentos, tem mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Desde 2016 atua como pesquisadora em propriedade industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, realizando exames técnicos de processos de divisão de patentes, de tecnologia e embalagem, incluindo elaboração de exame internacional preliminar, ISO-IPEA, assistência técnica em processos de ações judiciais, inserida na Coordenação Geral de Desenvolvimento da Propriedade Intelectual, Negócios e Inovação. Realiza ações de disseminação, atendimento e cursos relacionados a ativos de propriedade individual. Ela vai começar a palestra dela, quando a função de pergunta já está liberada. No decorrer da palestra, vocês podem mandar pergunta, e no final a gente abre para que ela responda as dúvidas que surgirem ao decorrer. Aí eu passo a palavra para a Michele. Boa tarde, pessoal. Queria começar, agradecendo o convite para estar aqui com vocês hoje. Já participei de alguns anos anteriores, né? Sempre muito bom, a gente tem uma troca muito boa. Até mesmo depois fica o contato, né? Sempre depois dessas apresentações a gente acaba recebendo e-mails com dúvidas, e é sempre bom ter essa troca para ter essa continuidade mesmo, né? O Rafael já me apresentou aí, né? Eu sou a Michele, estou desde 2016 aqui no INPI, faço o exame técnico de patente na área de embalagens, né? Então, no meu dia a dia, eu estou de patentes e também participo dessas ações de disseminação, de troca, né, de informação sobre PI. Essa apresentação, acho que a gente já fez ela até mesmo no ano anterior, sobre a importância, né, da propriedade intelectual nas instituições de ensino superior. Nela a gente quer chamar atenção mesmo para o tanto de oportunidade que tem a partir do conhecimento que a propriedade intelectual traz para a gente, a partir do conhecimento desse conjunto de direitos, né? Então a gente quer apresentar essas principais estratégias e oportunidades para chamar atenção mesmo, para fomentar o uso da PI por vocês, não só o uso, né, o interesse em aprender mais mesmo sobre. Então, o que é o sistema de propriedade intelectual? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, eu brinco, se todo mundo sair dessa apresentação sabendo que tudo que é fruto do nosso intelecto, da nossa criação, independente da área que a gente atua, né, todas essas criações do nosso intelecto, elas podem e devem ser protegidas. Então, eu acho que vamos dizer assim, o mais importante mesmo é saber o quê? Que aquilo que é fruto do nosso conhecimento, fruto da nossa criação, do nosso intelecto, pode e deve ser protegido. Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente está falando do conjunto, né, de direitos que incidem sobre as criações do nosso intelecto humano. Então, a propriedade intelectual, ela nada mais é que um sistema que foi criado para garantir, né, a propriedade ou exclusividade resultante dessa atividade, independente se o campo é industrial, científico, literário, artístico, né? Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente tem que perguntar, então, é um conjunto de direito. Eu tenho direito sobre o objeto da minha criação. Então, conhecer sobre propriedade intelectual é conhecer sobre um conjunto de direitos. E aí coloquei também essa questão dos deveres, porque eu acho que é uma coisa que é muito importante, principalmente quando a gente está nesse meio de ensino, né? Porque a gente tem que conhecer não só os nossos direitos, mas como os nossos deveres. Quando a gente tem direito, sempre é paralelo com o dever, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não infringir direito de outra pessoa, ou seja, para a gente agir de acordo com o nosso dever. Nas nossas instituições de ensino, a gente fala muito sobre direito de autor, né, o plágio. Eu brinco que na minha época a gente pesquisava era em Barça, né?
Hoje em dia, na internet, ficou muito fácil copiar, né, infringir o direito de outra pessoa, principalmente direito de autor, mas quando a gente fala em propriedade intelectual, vai muito além desse direito de autor, né? Então, conhecer desses direitos ajuda a gente, inclusive, a não infringir direito de outra pessoa, ou seja, está dentro dos nossos deveres, né? Essa situação hipotética eu gosto de sempre, vamos dizer assim, provocar, né? Que na sua área técnica de atuação, você se depara com um determinado problema, então, depois de dedicar esforços, né? Intelectual, financeiro, tempo, né? Buscando resolver este problema, você observa que criou um produto, um processo novo. Aí você se pergunta, né, como que eu vou gerenciar essa minha criação? E a primeira, vamos dizer assim, opção, né, seria simplesmente partilhar essa criação com o mundo à sua volta, né, tornar pública essa criação, publicar em periódicos, artigos científicos. Acho que essa ainda, né, disparada vamos dizer assim, a maior, a principal escolha de quem está dentro de uma instituição de ensino, né? Acho que, inclusive, acho que a mais, olhando rapidamente, assim, talvez seja a que dê a recompensa mais rápida, né? Uma publicação numa revista de renome, que muitas vezes é até obrigatório para defender um mestrado, fazer uma qualificação, ou tentar partir para um processo desse, né? Para uma carreira acadêmica diferenciada, de pesquisa. Mas a gente também tem outras formas de proteção, né? Que é manter em segredo, através de contratos, né, de transferência de tecnologia. A gente pode manter isso em segredo. Então, tipo, eu vou compartilhar esse segredo só com tal pessoa, vou fazer um contrato com ela, e é isso aí, não quero mais negociar essa tecnologia com mais ninguém. Hoje em dia isso é muito difícil, tá, gente? Já falo para vocês, com a engenharia reversa, né, ficou muito fácil a gente, vamos dizer assim, descobrir um segredo. A gente até provoca, né? Tipo assim, não, é fácil nada. Como que a Coca-Cola mantém segredo sobre a fórmula até hoje? Não, gente, calma aí, sabe? A gente está falando de uma Coca-Cola. O valor da Coca-Cola hoje em dia, do valor desse segredo, dessa formulação da Coca-Cola, não chega nem perto do valor da marca Coca-Cola, né? Então a gente tem muita coisa atrelada aí. Infelizmente, a gente não se pode comparar com Coca-Cola, com outras empresas que ainda optam por manter segredo, né? Ou a outra opção seria requerer um meio legal para proteção, ou seja, buscar garantir os seus direitos sobre a criação através da proteção por propriedade industrial intelectual. Então, os países, né, eles têm leis para proteger a propriedade intelectual por duas principais razões. Primeiro, que é a forma como pode se expressar legalmente esses direitos, né, tanto morais, econômicos, e também para promover, como ato de política governamental, né, a criatividade, a divulgação, a aplicação. É como se o direito, né, que incide sobre a propriedade daquela criação fosse uma recompensa. E com isso, tendo essa recompensa, você acaba motivando as pessoas a criar, a, a divulgar, né, essas tecnologias. Então, você acaba criando, vamos dizer assim, um ciclo de inovação. Então, a gente fala aqui em propriedade intelectual, né? Quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente está falando de um espectro muito amplo de proteção. Vários ativos estão dentro da propriedade intelectual. E vamos dizer assim, um nicho da propriedade intelectual é a propriedade industrial, né? Que, vamos dizer assim, é o coração de proteção aqui no NPI. O NPI, a gente protege todos os ativos de propriedade industrial, além de todos esses ativos, patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, contratos e franquias, a gente, dentro do direito autoral, a gente também faz o registro de programa de computador e a gente também faz a topografia de circuito integrado, que é o registro do chip, né? Muito utilizado aí na nossa era digital de hoje.
Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que tem um valor, é importante o objeto da nossa criação. Depois, a gente tem que descobrir em qual área, né, em qual nichos desse da propriedade intelectual vai estar o fruto da nossa criação. Então, como eu disse, né, se for um livro, a gente vai estar no direito de autor, a gente vai ter que registrar lá na Biblioteca Nacional. Se eu criei um processo novo, então a gente vai proteger aí por patente. A patente já está dentro da propriedade industrial, é no NPI que a gente vai proteger. Então, identificar, né, onde está qual que é o objeto da minha proteção, né? Onde que se insere aquela minha criação dentro do direito que a propriedade intelectual vai me conferir, né? Então, quando a gente fala de uma instituição de ensino, de pesquisa, quando a gente está falando de formar pessoas, né, é muito importante a gente estar atento a essa questão, inovar. E quando a gente fala em inovação, a gente está falando o quê? Em diferenciação. Se eu estou inovando, eu estou trazendo algo novo, né? Trazendo algo diferenciado para a sociedade. E quando eu falo em propriedade intelectual, eu estou falando de exclusividade, de um direito sobre a minha criação. Então, quando a gente une, né, diferenciação com exclusividade, quando a gente une, vamos dizer assim, o fruto do nosso trabalho com o direito que a gente tem sobre isso, olha que forte, é o fruto do seu trabalho, como direito que é oriundo desse trabalho. A gente tem uma possibilidade de retorno de investimentos. Então, a gente tem que ter em mente que pessoas, instituições bem-sucedidas, empresas, né, elas usam desses direitos de PI para obter uma vantagem competitiva e, com isso, ter um retorno de rendimentos, né? Ter um retorno de investimento. Então, é como se fosse um ciclo. Uma instituição bem-sucedida, uma empresa bem-sucedida, ela vai ter o quê? Ela vai fornecer incentivos que vão assegurar, né, a criação, vão assegurar a inovação, invenções, e com isso vai trazer um retorno de investimento que vai estimular mais inovação. Então, esse ciclo vai vir a promover um crescimento, né, que, se a gente for parar para ver em escala, ele é generalizado dentro da instituição. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre, vamos dizer assim, as estratégias barra oportunidades, né, que a gente tem quando a gente fala em propriedade industrial intelectual. Tá, a gente costuma chamar de modelo básico da utilização essa estratégia de exclusividade ou prática, né, que é a que permite que a criação de produtos que outras pessoas não estão autorizadas a copiar. Então, quando a gente fala nessa oportunidade a partir da exclusividade ou da prática, o valor, o retorno de investimentos, né, a partir dessa prática, vai vir através do seu direito de impedir que outras pessoas utilizem o objeto da sua criação sem a sua autorização. Então, vamos dizer assim, o valor econômico de praticar um desenho industrial, uma patente ou uma marca, está no fato de que só você pode praticar aquilo, ou só você pode estar autorizado só você pode autorizar outras pessoas a praticar, de forma que isso vai aumentar a sua parcela no mercado a partir disso, né? Então, tipo assim, quando a gente fala em marca também, só o titular da marca pode imprimir aquela marca, né, nos seus produtos, e ele vai poder tirar uma vantagem econômica a partir disso. Então, quando a gente fala nesse direito básico, esse modelo de utilização básico, a gente está falando dessa oportunidade. A pessoa que criou aquilo, a pessoa que inovou a partir daquilo, ela deve, né, buscar o seu direito de exclusividade sobre o objeto da sua criação. Essa outra oportunidade que eu acho tão importante mesmo para as instituições de ensino, né? Quando a gente pega essa oportunidade de
concessão de licenças, né, de fazer um contrato de transferência de tecnologia, a gente sabe, né, que, por exemplo, se dentro sua área tecnológica, você inventou, por exemplo, uma máquina agrícola nova, a universidade, o IFE, a instituição, ela não tem condição de produzir em larga escala essa máquina, né? Então, o que o direito de PI vai te oferecer? A oportunidade de ceder essa licenças, então, ceder esse direito através de licença, né? Ou de conceder licença, que a gente fala que é tipo de aluguel, a gente tem dois tipos de direito, né? Você pode ceder ou licenciar. Quando você cede aquele direito, você está equivalente a vendendo, e quando você concede uma licença, você está tipo alugando aquele direito de exclusividade para alguém. Então, essas ações, né, ou aliança estratégica, também vai te dar acesso à instalação de pesquisa e desenvolvimento, acesso a canal de distribuição e rede de venda. Então, quando a gente fala quando eu sou um criador, quando eu sou uma pessoa inovadora, mas eu não tenho, vamos dizer assim, interesse, eu não tenho condição de colocar aquele produto, aquele processo no mercado, né? Ter a oportunidade de ceder ou de licenciar isso e obter rendimentos através disso, ou até mesmo de ter acesso a esses canais de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a instituição, ela pode se beneficiar do desenvolvimento dos seus produtos, né, que são protegidos por PI, como parte de um acordo estratégico de transferência de tecnologia, e com isso obter mais rendimentos. A gente sabe, né, dinheiro é contado dentro da instituição de ensino superior, né? Então, quem não quer, vamos dizer assim, uma parceria, um investidor para trazer, né, vamos dizer assim, qualidade, para trazer mais resposta mais rápida para a pesquisa. Então, quando a gente fala em reconhecimento de ser inovador, a gente está falando também de oportunidade, de parcerias que são muito significativas, né? Coloquei a marca do Vonal, né? Acho que é um exemplo clássico. Quem conhece um pouquinho de PI já ouviu o exemplo do Vonal, mas eu acho que ele é tão importante que cabe repetir, principalmente para quem está nesse momento de conhecer sobre PI, né? O Vonal Flash foi um medicamento desenvolvido por um pesquisador da USP, junto com uma empresa, a Biolab. Então, o pesquisador da USP fez uma parceria, né, com essa empresa. A empresa certamente fornecia suprimentos para as pesquisas dele, né? E eles desenvolveram junto um medicamento que ele tinha uma rápida absorção, ele para tratar náuseas, vômitos. Então, esse medicamento eles pediram a patente no NPI, e durante os anos, né, de vigência, ainda está vigente a patente do Vonal Flash, mas durante esse tempo ele tem sido responsável por 90% dos royalties de patente da USP. Em números, está dando uma pesquisada atual, para trazer para vocês, assim, 30 milhões de reais em royalties a USP recebeu devido a essa criação do Vonal Flash, né? E interessante que foi lendo sobre isso de curiosidade, né, vamos dizer assim, para despertar a curiosidade de vocês também, e até mesmo mostrar quão interessante pode ser, né, que essa parceria desse pesquisador com a empresa no desenvolvimento desse produto, tipo assim, desse medicamento, foi uma coisa assim, já existia o medicamento, já era conhecida a substância que tratava enjoo e vômito. Só que eles já conheciam essa substância, eles resolveram pesquisar uma forma de melhorar, vamos dizer assim, a administração desse medicamento, no sentido assim, eles queriam algo que não precisasse de água, uma coisa que tivesse uma resposta mais rápida. Então, a partir daquele conhecimento que eles tinham, daquele medicamento, eles disseram assim, não, como que a gente pode fazer para a ação desse medicamento ficar mais rápido, para ser mais conveniente, não precisar de água para administrar nem nada. Então, a partir daquilo que eles já conheciam, daquela informação que eles tinham, da parceria deles, eles investigaram e criaram esse produto, né, que é um caso de sucesso, várias apresentações do INPI, por ser, vamos dizer assim, sucesso de uma instituição de ensino superior, né, por ser sucesso de uma parceria
Ainda mais, acho que quando o Rafael leu aí, né, o, o currículo, né, a gente aqui do INPI, os nossos pesquisadores, a gente já passou por uma instituição de ensino superior, tanto na graduação, mestrado, a grande maioria tem doutorado, então a gente conhece essa realidade da instituição de ensino no Brasil, a gente conhece a escassez que muitas vezes é de suprimentos, a luta que é, né, para conseguir aí um projeto. Então, uma parceria dessa, acho que pode alavancar demais as pesquisas, né, e inclusive, vamos dizer assim, o nome da instituição, do pesquisador, então abre portas, né. O direito de PI também, ele é muito utilizado pelas instituições de ensino como garantia em trocas, né, igual eu falei, para atrair investimentos, atrair parceiros e diversos acordos, né, para assegurar mais rendimento e reconhecimento. Então, essa associação ela é estrategicamente útil para ter esse retorno de investimento mesmo, né? Então, vamos dizer assim, potenciais parceiros financiadores são atraídos por esse tipo de garantia, né? O litígio, gente, essa litigação é uma, vamos dizer assim, uma estratégia, né? Por quê? Porque o detentor do direito, o detentor da propriedade de um ativo, né? Ele pode obter rendimentos, principalmente através de indenização, se alguém infringir a patente ou a marca ou qualquer outro direito dele, né? Esse tipo de vantagem econômica se dá assim, o que comprova o seu direito sobre aquela criação é o registro dela. Então, o que comprova que você é dono daquela marca é o seu, vamos dizer assim, é o seu registro no NPI, o que mostra que você é dono daquele livro é o seu registro lá na biblioteca. Então, vamos dizer assim, a prova que aquilo é seu. Tem alguns direitos que você não precisa fazer esse registro, mas para fins jurídicos de litígio, para você provar que aquilo é seu, se tiver registrado é muito mais fácil, né? Igual o exemplo do direito de autor mesmo. Não é obrigatório você registrar seu livro lá na Biblioteca Nacional. Lógico que não, a sua música, nada disso. Não é obrigatório. Só de você ter criado aquilo, é seu. Mas como que você vai provar que aquilo é seu? Até você provar, leva um caminho, né? Mas quando você registra lá, você já tem uma prova jurídica que te dá essa segurança de que aquilo é seu, né? Então, da mesma forma, o direito defensivo, né? Ele é meio que o contrário do de litígio. Enquanto o de litígio você usa para provar que aquela criação é sua, muitas vezes as pessoas registram para se defender mesmo, para não correr risco de outra pessoa registrar aquilo como dela, entendeu? Então, à medida que a gente vê que vão aumentando o número de processos, né, de violação desses direitos de PI, ou seja, está ficando cada vez mais frequente, as empresas fazem os pedidos defensivos mesmo, sei lá, eu tenho uma loja, eu não quero investir na minha marca, mas se eu não investir na minha marca, outra pessoa pode investir, então eu vou registrar minha marca antes que outra pessoa registre a minha marca. Por isso, quando a gente vê na mídia aí, né, há pouco tempo teve um caso que foi famoso da fadinha do skate, uma pessoa aleatória registrou a marca fadinha do skate. Tipo assim, todo mundo sabe quem é a fadinha do skate. Aí vai uma pessoa, só que ela não tinha registrado a marca dela, aí vai alguém e registra. Na intenção mesmo de às vezes até ganhar algum dinheiro com isso, sem praticar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Uma vez também fui dar uma palestra, acho que na UFV, sobre esses direitos de PI, e um professor de lá me falou que o material dele do doutorado foi registrado por uma empresa que viu e achou interessante. Ele entrou na justiça pedindo a nulidade para provar que não, que era ele que tinha feito aquilo antes, sabe? Então, quando ele fez aquela criação, ele não protegeu e alguém viu, achou interessante, buscou, viu que não estava protegido e tentou proteger como se fosse dela. Nesse caso, tem como a pessoa provar que foi ela que inventou, claro, tem todo o dossiê que ela tem, a gente tinha publicado as coisas durante o doutorado, mas até provar,
sabe? Tem um caminho aí. Então, é muito importante a gente se proteger. Ah, não tenho interesse, tenho só minha lojinha aqui, estou fazendo só minha cerveja artesanal aqui, desenvolvi esse equipamento aqui para coisa, mas a universidade não tem condição de produzir, então nem vou proteger. Não, olha o tanto de oportunidade que você está perdendo em não proteger. Não é porque você não vai produzir trator dentro da sua instituição de ensino que uma empresa não pode ter interesse em produzir esse trator e não queira investir nessas pesquisas, que não queira criar oportunidade para você, para os seus alunos, né, para toda a instituição. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, a importância dessa inserção entre a ciência e a inovação. Que os direitos de IPI, né, ele tem a função de ser o ponto de encontro entre a universidade, a indústria e o governo. Então, a qualidade das nossas, vamos dizer assim, das nossas economias depende dessa faculdade, né, de adquirir, proteger, combinar e aplicar esses conhecimentos de PI num ponto de encontro entre essas instituições, né? Então, é importante essa, vamos dizer assim, essa conexão entre o público e o privado. E o direito de PI, ele tem uma função cada vez mais decisiva nessa inserção, vamos dizer assim, ele facilita isso que a gente chama de evolução, né? A gente vê que a gente está evoluindo quando a gente consegue, vamos dizer assim, essa interseção de forma mais eficiente. Vamos dizer assim, a indústria, ela precisa, gente, do conhecimento que é desenvolvido dentro das nossas instituições de ensino superior. A indústria, ela precisa dos profissionais que estão sendo formados dentro das instituições de ensino superior, sabe? A nossa sociedade precisa, o governo precisa. Então, conhecer, né, sobre direito, principalmente direito de criação dentro da instituição de ensino superior, não é uma coisa diferenciada, infelizmente, sabe? É uma coisa básica hoje em dia. Então, se a gente quer evoluir como instituição de ensino superior, a gente tem que começar a trazer esse tipo de capacitação sobre direito de propriedade intelectual para dentro dos cursos mesmo, dentro da grade curricular dos cursos. A gente, eu acho que assim, às vezes a gente fica andando em ciclo, né? Tentando capacitar só a galera do NIT, só os servidores da instituição, não. A gente precisa trazer esse tipo de conhecimento para os profissionais que a gente está formando, porque é eles que muitas vezes vão levar isso para a nossa indústria nacional, é eles que vão levar para dentro dos órgãos do governo, eles que vão levar, às vezes, para os seus projetos sociais, sabe? Então, essa formação, ela é muito importante para a gente chegar ao reconhecimento que a gente espera para as nossas instituições de ensino superior, para as nossas carreiras como servidores públicos, como pesquisadores, né, como inovadores, como agentes de inovação. E a gente está caminhando com isso, né, com relação vamos dizer assim, a esse tipo caminhando com relação a ações que fomentem esse tipo, né, esse dia da PI aí no campus de vocês é sempre bom participar, né, sempre bom levar, porque a gente sabe que muita gente participou ano passado, mas a gente sabe também que tem gente participando pela primeira vez e que talvez vai ficar curioso aí para saber um pouquinho mais sobre PI. E então a gente tem a lei de inovação desde 2004, a gente tem aí, vamos dizer assim, ações como a constituição dos NITs, né, dos núcleos de inovação tecnológica, que vem para tentar estimular e fomentar o uso da propriedade intelectual dentro das nossas instituições. A gente também tem políticas públicas nesse sentido, igual coloquei essa resolução do MIDIC de 2023, ela tem planos com ações e missões já pré-determinadas, né, para promover iniciativa e acordo que viabilizem e direcionem estrategicamente, né, ações no sentido de transferência de tecnologia, principalmente de áreas de interesse nacional, né. Então a gente vê que
estão criando valor disso dentro das instituições. Eu sempre gosto de ressaltar nas apresentações, quando eu falo de propriedade intelectual, né, que é uma coisa bem próximo de todo mundo, porque eu acredito que o maior valor que tenha no sistema de propriedade intelectual esteja no uso estratégico das informações que esse sistema oferece para a gente, sabe? Vamos dizer assim, acho que tem gente que fala que conhecimento tem um valor que a gente não consegue mensurar. E é verdade, o conhecimento, as informações que estão dentro desse sistema de propriedade intelectual tem um valor enorme, sabe? Porque antes da gente sair investindo esforço, né, de criar um projeto, criar uma solução para um problema técnico, antes da gente sair gastando nosso tempo, antes da gente sair gastando nosso recurso, a nossa energia, né, a gente tem que responder algumas perguntas, né? A gente tem que saber o que já existe, a gente tem que saber qual que é a barreira de entrada dessa tecnologia, dessa criação, como que está o mercado para isso, como que está esse cenário. Então, quando a gente fala em informação tecnológica, a gente está falando de 70% dessas informações estarem inseridas nos bancos de propriedade intelectual, de estarem publicadas na forma de patente, de desenho, de modelo de utilidade. Então, quando a gente fala em uso de informações, a gente está falando de uma estratégia que, vamos dizer assim, quase que só intelectual mesmo, sabe? Então, o que a gente ainda vê muito é a pessoa pensando só tem um problema, que precisa criar algo relacionado àquilo, mas nem procura saber o que já existia antes. Quando eu dei o exemplo do Bonal para vocês, falei, tipo assim, eles desenvolveram um medicamento que tinha uma ação rápida. Então, mas aquela substância já era conhecida naquela ação. Eles, vamos dizer assim, eles refinaram uma coisa que já existia. A gente tem que ter em mente que, vamos dizer assim, a roda já foi inventada, né? O fogo já foi inventado. Hoje em dia a gente parte de coisas de problemas que existem em cima de coisas que já foram inventadas. Olha, beleza, a roda já existe, mas essa roda é muito pesada. Como é que a gente vai aliviar essa roda? Vão trabalhar no material para essa roda? Igual o exemplo do medicamento, nossa, essa substância é muito boa para tratar náusea, enjoo, mas nossa, a administração dela é difícil, né? Nossa, o gosto dela é ruim, não demora tanto para fazer efeito. Então, a gente partir do que já existe, conhecer o que já existe, principalmente dentro da nossa área tecnológica. Então, conhecer sobre o sistema de PI para quem está sendo formado numa instituição também, para chegar numa empresa e se for para a área empresarial, né, saber que ela não pode sair copiando tudo de outra pessoa. Então, acho que nesse sentido o conhecimento é um poder muito grande, né, quando a gente fala em PI. E onde que estão essas informações, né? Hoje em dia a gente tem o Google, né, o Google normal, o Google acadêmico e o Google Patents, né? Você entrar no Google, colocar patentes, você vai ver que tem toda uma plataforma de busca de patentes, né? Dos outros ativos também. Hoje em dia a gente tem até testado algumas ferramentas de IA aqui para o nosso exame de patente, então ajuda bastante. Hoje, na hora que eu fui buscar sobre o Vonal para trazer para vocês os dados atualizados também, usei ferramenta de IA para isso. A gente tem os sites dos escritórios, cada escritório de patente, de cada de PI, né, na verdade, acaba sempre puxando patente, né, gente? Porque é o meu dia a dia de exame, então acaba que. Mas quando eu falo patentes, eles extrapolam aí também para os outros ativos, viu? Mas os escritórios, né, dos países, cada país tem seu escritório de IPI, né, como o site do INPI, que é o aqui do Brasil, o SPTO, que é dos Estados Unidos, o Espaçonet, que é um banco gratuito de informações com relação aos documentos publicados na Europa, em vários outros países. Então, a gente tem várias fontes, né, de ações judiciais também. Então, a gente tem muitos casos de sucesso, muitas ferramentas de pesquisa para a gente ter acesso a essas informações que podem, vamos dizer assim,
nortear nosso caminho dentro desse conhecimento de TI. Então, quando a gente fala em uso estratégico de informações, né, quando a gente fala da importância do uso estratégico de informações de propriedade intelectual nas instituições de ensino superior, é porque a gente precisa saber, né, o que está sendo feito, por quem está sendo feito, quando, onde, como. A gente não precisa, igual eu falei, sair do zero mais. A gente já tem muita informação tecnológica publicada. Então, quando a gente pega para saber, tipo assim, o que está sendo feito nessa área de medicamentos tal? O que está sendo feito nessa área de tratores agrícolas? O que está sendo feito nessa área de embalagem para alimentos? Mas quem está fazendo isso? Quando? Onde? Até mesmo para quem está nas instituições de ensino e querem, sei lá, o intercâmbio, é uma fonte de pesquisa. Quem está numa instituição de pesquisa e quer um parceiro, é uma fonte de pesquisa, sabe? Então, e com isso a gente consegue ver oportunidades para criar parceria, né? Identificar também quais que são as principais barreiras da tecnologia que a gente trabalha, do ativo que a gente quer, para a gente saber onde que a gente quer chegar, né? Com aquela, vamos dizer assim, com aquele conhecimento, com aquela informação. Aqui trouxe, não sei se vocês já viram, né? Mas todo documento de patente que é publicado aqui no NPI, ele sai com, vamos dizer assim, uma página de rosto, né? E nele vai ter, tipo assim, o número do pedido, que é como se identifica, a gente vai ter quem depositou aquele pedido. Aqui peguei um pedido da USP também, em parceria com a Biolab, para vocês verem. Então, quem que é o titular dessa patente? É a Biolab e a USP. Qual que é o prazo de validade dessa patente? Quando que ela vai expirar? E se você continuasse lendo esse documento de patente, você ia ver toda a tecnologia por trás disso que eles desenvolveram. Então, sempre, vamos dizer assim, um direito de PI, ele vai responder aquelas perguntas, né? Quando, e vai te mostrar, tipo assim, quem está trabalhando com isso que eu estou trabalhando? O que fulano já fez com isso? A gente fala, né, muito dos problemas que a gente conhece dentro da pesquisa ou dentro da estratégia, ela já está, vamos dizer assim, já está resolvido. Só que muita gente conhece essa solução e fica quebrando cabeça aí procurando, sabe, alguma coisa. Então, esse uso estratégico de informações pode, vamos dizer assim, abrir muitas portas dentro de uma instituição, né? E quando a gente fala de cultura de propriedade intelectual, a gente está falando de uma cultura que ela é criada a partir de eventos como esse de hoje, sabe? A partir dessa formação de pessoas, a partir dessa sementinha que a gente planta com relação à curiosidade, que a gente quer aguçar mesmo, ver, que a gente quer que vocês queiram saber mais sobre PI. Então, através desses eventos como hoje, de capacitação, disciplinas, a gente está sempre, pelo menos a gente aqui de Minas, a gente está sempre muito perto de vocês, né? Eu, particularmente, já tive trocas muito legais com vocês aí do IF. Então, essa cultura de propriedade, ela deve ser parte integrante mesmo da visão da instituição, sabe? Ela tem que ser praticada por todos, igual eu falei, o ideal mesmo. Qual que é o ideal? O ideal é que estivesse na grade curricular mesmo. O ideal é que a gente tivesse uma disciplina de PI, sabe? E os alunos pudessem se inscrever nela todo semestre, a gente pudesse trazer para a prática, trazer mais casos de sucesso, trazer mais oportunidade, e prover incentivos, né, através dos quais as pessoas que produzem, que criam, né, possam ser recompensadas. O que a gente vê no nosso dia a dia conversando com a galera das instituições é que hoje em dia tem mais valor, né, tem instituição aí que pontua depósito de patente com o mesmo valor que um artigo na revista A1, que legal, que legal. Eu penso, o artigo vai trazer reconhecimento? Vai trazer, mas a patente é ela que vai trazer retorno de investimento para a sua instituição, é ela que vai atrair parceiro, é ela que vai fazer com que a empresa injete insumo, que uma empresa
viabilize financeiramente, coisa que talvez demoraria décadas dentro da instituição, sabe? A gente sabe que é cíclico aqui no Brasil, né? Investimento para dentro da instituição. Então, a gente precisa de políticas que, vamos dizer assim, recompensem a API dentro da instituição de ensino. Então, esse sistema de incentivo, de recompensa, é muito importante para quem está, vamos dizer assim, quem quer criar essa cultura de PI dentro da instituição. Gente, falar de PI é muito, vamos dizer assim, falar de PI, tudo quando a gente pega PI é muito amplo, né? Por isso que a gente fala, quando a gente tem um espacinho dentro do evento, principalmente um grupo que a gente sabe que é bem heterogêneo, a gente quer chamar atenção mesmo, sabe? Mas a gente sabe que muitas vezes precisa de mais tempo, né, para isso. Então, a gente no INPI, a gente tem vários cursos dentro da nossa academia, cursos que são gratuitos, né, que são muitas vezes gravados lá, você não precisa fazer em tempo. Então, você não precisa ser síncrono, né? Então, a gente tenta trazer essa sensibilização mesmo para vocês, porque o conteúdo, quando a gente pega para falar, por exemplo, de um ativo só de patente, ou só de marca, ou só de um caso de sucesso, a gente acaba ficando tanto tempo, né? Então, o objetivo dessa apresentação de hoje é falar com vocês que é muito importante conhecer sobre o PI, sabe? Isso vai depender muito do ativo que é do seu interesse, mas conhecimento de PI vamos dizer assim, é muito importante dentro de uma instituição de ensino superior, dentro de uma instituição que forma pessoas, né? Conhecimento de PI é muito importante para a gente gerar valor dentro da nossa instituição, sabe? E isso, igual eu falei, vai muito além de gerar valor para a instituição. A gente, como servidor público, querendo ou não, a gente está gerando valor para a nossa carreira. Então, nessa apresentação também, eu queria colocar mais uma vez o INPI aqui, a nossa regional de BH, né, à disposição de vocês como parceiros, né? A gente tem, igual eu falei, a gente sempre tem uma troca muito legal com vocês. Vou deixar aqui, tem um QR Code para vocês fazerem uma avaliação. Como a gente está dentro dessa coordenação que faz esse tipo de ação de disseminação, é importante vocês darem opinião sobre a apresentação, né? Então, quem puder escanear esse QR Code e fazer uma avaliação aí, é muito interessante para a gente melhorar nas próximas pesquisas, nos próximos eventos, as pesquisas é importante para isso, mas colocar o NPI mais uma vez à disposição de vocês para tirar dúvida. Depois desse slide, vai ter um slide com o meu e-mail, vocês podem mandar quando tiver dúvida, Lara manda de vez em quando aí, muito bom sempre. A gente está muito mais perto do que vocês imaginam, sabe? A gente é muito acessível mesmo para estar juntos no caso a caso, né? A gente sabe que muitas dúvidas relacionadas a PI vêm da sua área de atuação, vamos dizer assim, quase que particular. A gente observa principalmente nas apresentações que as dúvidas é quase, eu tenho um projeto, eu tenho uma marca, mas a gente tenta, nesse contato que a gente tem com vocês, tirar essas dúvidas, e vai ficar o e-mail também para esse tipo de, vamos dizer assim, demanda futura. A gente tem um programa também de mentoria de PI, que a pessoa inscreve o projeto, né, para qual ela busca, vamos dizer assim, proteção, e o NPI direciona para um servidor que vai fazer, vamos dizer assim, quase que uma consultoria, né? É uma mentoria, que a gente chama, mas é quase que uma consultoria para ajudar, para capacitar, para formar essa pessoa para esse tipo de proteção. Então, eu, por exemplo, sou mentora para patentes. Então, quando chega uma mentoria de um projeto que quer pedir uma patente, a gente marca as reuniões, a gente conversa sobre o projeto, a gente entende o escopo daquele projeto, a gente vê qual a melhor estratégia de proteção para aquele ativo, a gente redige junto o pedido de patente, a pessoa deposita o pedido, e quando recebe um parecer do NPI, a gente ajuda em alguma resposta se precisar. Então, meio que a gente ajuda nesse processo, né? Esse tipo de ação é feito só para projetos que têm dinheiro público envolvido, né?
Então, lógico que os projetos de vocês têm dinheiro público envolvido, então fica um convite para vocês conhecerem, quem não conhece, né, já fez bastante mentoria com vocês, mas quem não conhece, fica um convite para conhecer mais sobre a mentoria NPI. O site do NPI está aí também nesse último slide. O site do NPI fala, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas o site do NPI, ele tem, vamos dizer assim, um material de consulta muito bom para quem quer começar a conhecer seu PI, né? A gente tem vários guias para depositantes, então o material ele é bem prático mesmo, direto, então tem uma leitura fácil. Então lá dentro do site do NPI a gente tem esse material de consulta que é muito legal, a gente tem vários guias passo a passo. Então, e vários cursos, né? Igual eu falei, dentro do INPI a gente tem uma academia de propriedade industrial, onde tem mestrado, tem doutorado nessa área, e também vários cursos específicos, por exemplo, para busca de notoriedade, curso específico para depósito de marca, de desenho, de patente. Então, fica o convite para vocês, vamos dizer assim, usufruírem desses serviços que o INPI oferece para vocês, né? E era isso que eu tinha preparado para vocês. Agradeço a parceria de sempre e tem um tempinho bom aí para a gente conversar, tirar dúvidas, aceitar sugestões de vocês. Durante o decorrer, mandaram 2 perguntas no chat. Eu vou ler a primeira, que é do Francisco Santos. Quais as principais técnicas de negociação da transferência de tecnologia sobre um registro de patente? Quais elementos são objeto de análise econômica sobre a valorização do registro de um PI, de uma propriedade intelectual? Essa questão de valorização, né, ela é bem interessante. A gente até tem vamos dizer assim, um material por escrito disso muito interessante, sabe? Mas o valor desse ativo, ele depende muito da área tecnológica, porque quando a gente pega uma patente, por exemplo, a patente ela tem um tempo de expiração, né? Mas dependendo da área tecnológica, por exemplo, quando a gente fala em medicamento, provavelmente uma patente de um medicamento, ela vai, durante 20 anos, ela vai ter um valor muito alto. Mas porque o medicamento é muito difícil, num período de 20 anos, você descobrir uma molécula equivalente àquele medicamento. Então, quando alguém faz uma transferência de tecnologia, por exemplo, de um medicamento, ela vê, tipo assim, ó, não tem nenhum concorrente dele, então o valor dele não tem nenhum que seja similar a ele, então o valor dele é muito alto. Ó, a chance de alguém conseguir nesses 20 anos um outro medicamento equivalente é muito baixa. Então, durante todo o tempo de vigência mesmo, ela vai ter um valor muito significativo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma patente de um dispositivo eletrônico, que a tecnologia muda do dia para a noite, já está mudando, né? Então, evolui muito rápido, a evolução passa muito rápido. Então, geralmente, eles colocam o tempo na negociação, eles colocam esse tempo assim, por exemplo, nos primeiros 5 anos um valor, depois de 3 anos outro valor, depois mais 2 anos um valor, depois tem outra etapa de negociação. Então, esse negócio essa questão da valorização mesmo depende muito da área tecnológica, depende muito se existem concorrentes que fazem o equivalente, depende muito desse tempo como que a gente fala, esse tempo em que acontecem essas atualizações na área tecnológica, sabe? Mas geralmente esses contratos de transferência de tecnologia, eles são feitos por tempo mesmo. Primeiros 5 anos tem um valor, depois a gente vai negociar outro valor. A gente tem que sempre ter em mente que esses valores, que muitas vezes são calculados em cima de porcentagem dos lucros sobre aquela, vamos dizer assim, criação, quando você olha assim, 1% de uma coisa é uma coisa que pode vir a ser, vamos dizer assim, na casa dos milhões e milhões, né? Igual quando a gente fala da USP, ser feita foi 30 milhões de reais de royalties que ela recebeu por uma patente só. Então, tipo assim, quando a gente pensa
como que chegou nesses 30 milhões? Esses 30 milhões chegou em cima de um valor de porcentagem que a empresa deu para a USP referente. Quando vem essa porcentagem também, a lei de inovação ela determina qual a porcentagem vai para a instituição, qual a porcentagem vai para cada inventor. Então, essa questão de valorização da PI, né, é uma coisa muito, vamos dizer assim, depende muito da tecnologia, sabe? Mas quando a gente pega como o INPI ele faz essa gestão de contratos também, sabe, gente? Só a nível de curiosidade, até por tempo era obrigatório você averbar um contrato de transferência de tecnologia no INPI. Por quê? Porque quem entende de PI, vamos dizer assim, é a galera do INPI. Então, a justiça meio que obrigava as pessoas a averbarem os contratos no INPI para, vamos dizer assim, para um técnico no assunto ter acesso àquela informação e ajudar, principalmente a sociedade, a gerir isso. Só que agora não é obrigatório mais a averbação, mas mesmo assim tem um valor jurídico muito grande, sabe? Quando vai para litígio, tem algum problema, vamos dizer assim, se aquele contrato foi averbado no NPI, o juiz geralmente acata aquela averbação e faz cumprir aquelas cláusulas daquele contrato, sabe? Então é bem importante você averbar esse tipo de contrato de transferência de tecnologia. E questão de valor, gente, é igual eu falei, os números são muito altos, sabe? Igual isso. Você pensa, um servidor público, o professor da USP, quando que ele ia ganhar 30 milhões? Na carreira dele toda, ele nunca vai chegar perto desse valor. O laboratório dele vamos dizer assim, de insumo, quando que ia ganhar essa verba para reinvestir em novas pesquisas? E quando você entra no site do NPI e busca parceria, novas parcerias, né? Por exemplo, o USP Biolab, você vê que tem várias. Hoje mesmo você estava olhando para trazer de curiosidade para vocês. Tipo assim, depois eles pediram um pedido de patente que era uma tecnologia que eles desenvolveram para mascarar o gosto. Não sei quem já tomou, eu já tomei. Vonal, Flash. Isso é muito bom para náusea em jogo, mas é surreal, tanto que é ruim. Na hora que você coloca trem debaixo da língua, nosso gosto é muito ruim. Então, eles vamos dizer assim, já trabalharam nisso e já entraram com um pedido para resolver essa questão, sabe? Para continuar o desenvolvimento em cima daquilo. Então, quando a gente fala em valorização, como eu falei, valoração, né, tem essa, vamos dizer assim, vários quesitos que a gente olha, igual eu falei, o principal vamos dizer assim, a área tecnológica mesmo, para ver quando que aquilo fica obsoleto, porque as coisas mudam muito rápido, e qual que vamos dizer assim, qual a fatia do mercado que ele vai pegar, se tem substitutos, concorrentes ou não. Vou mandar quando eu for mandar essa apresentação para vocês, vou mandar também o arquivo, que é com o material que o NPI construiu sobre valoração de patentes, que aí quem tiver interesse em ler mais sobre, ver casos, acho que é muito interessante, até mesmo para estimular mesmo, sabe? Esse tipo de ação. Aí a segunda pergunta que enviaram foi do Jorge Millen. Na sua visão, qual é o principal gargalo que impede que os resultados de pesquisa desenvolvidos nas universidades sejam efetivamente transferidos para o mercado e gerem receita para as instituições de ensino? Você pediu na minha opinião, eu vou dar minha opinião. Já tem 10 anos que eu concluí meu doutorado, mas, como diz o outra, minha irmã, caçula, tá fazendo dela agora, então eu tô atualizada aí nas demandas. Eu acho que, infelizmente, até mesmo no passado, quando eu fui fazer as minhas pesquisas e vejo, até converso com a minha irmã, com os amigos dela agora, tipo assim, muitas vezes a gente busca um projeto sem ver qual que é a demanda, vamos dizer assim, da sociedade, do mercado por aquilo, sabe? Muitas vezes a gente, sei lá, tira quer fazer alguma coisa, mas a gente não vê antes qual que é a necessidade de fazer aquilo mesmo, sabe? Qual que é a abrangência, qual vai ser a capacidade daquilo mesmo, no sentido de atender a um problema da sociedade. Então, o que às vezes eu vejo, até mesmo em pesquisa para a minha profissão hoje aqui no NPI, né, eu vejo que quando o caminho vamos dizer, o contrário, porque o caminho que a gente tem hoje é o quê? A pessoa desenvolve, realiza a pesquisa e depois com aquilo pronto, ela procura alguém para vender aquilo. Agora, se o caminho fosse o contrário, sabe? Se eu fizesse a parceria e perguntasse para o meu parceiro, qual que é a sua demanda agora? Qual que é a sua necessidade? Ah, então vamos atuar nisso.
tipo assim, se o caminho e a gente trabalha, e a gente, instituição, né, de pesquisa, trabalhasse atendendo a essa demanda, a essa parceria mesmo. Não, a gente não, como instituição de ensino, a gente não consegue produzir, né? A gente consegue produzir conhecimento, mas produzir o produto, o processo, vamos dizer assim, a máquina, a gente não consegue. E quando a gente tem esse parceiro, a gente consegue gerar valor. Eu acho tão interessante, às vezes, quando eu converso com colegas que estão, que, tipo assim, que estão na indústria, eles contam, olha, a gente contratou o pesquisador lá da universidade tal, fulano estava fazendo o doutorado e a empresa contratou ele, então, tipo assim, ele, não porque ele fez mestrado, doutorado, ele teve que obrigatoriamente ir para a área acadêmica ser professor. Não, ele é um pesquisador, sabe? Ele pode fazer a pesquisa dele dentro da empresa e ser remunerado justamente. Então, eu acho que a forma, acho que o maior erro que a gente comete hoje em dia é tentar produzir uma solução para uma coisa que não é tão problema assim, que não tem ninguém querendo resolver aquele problema, sabe? E tem demanda, igual às vezes a gente conversa também com, aqui no NPI, vê alguém tirar revoltado, que fez uma. Não é uma ou duas que aconteceu, não, tá, gente? Vem industrial nacional revoltado, porque desenvolveu uma coisa muito legal e quando veio pedir a patente, a gente negou com base de uma pesquisa de alguma universidade que nem protegeu. Aí a gente ainda faz um favor para ele, fala, ó, você não vai ganhar a patente porque a universidade tal já desenvolveu esse método e está aqui, mas a boa notícia é que ela não protegeu, então você pode usar o método dela. Assim, só não vai ser dele. Mas ele, o que ele perdeu? Tempo pesquisando, tempo inovando, porque tinha todo um corpo técnico excelente dentro da instituição de ensino, fazendo um negócio quase que de graça para ele. E ele não usou dessa oportunidade, sabe? Então, eu acho que o que está impedindo, talvez, a gente de andar para frente nesse sentido é não procurar parceria no momento certo, sabe? Acho que a parceria deveria ser feita antes da pesquisa, essa busca de informação, sabe? Ah, beleza, você está aí numa região que trabalha com café. Cara, você já pesquisou nas empresas de café qual que é o problema que ela tem? Sabe? Qual, tipo assim, talvez você está quebrando a cabeça e às vezes a gente quebra a cabeça, né, procurando um projeto. A gente quebra a cabeça procurando um serviço, sendo que tem um monte de gente querendo dar projeto, querendo resolver, sabe? Não sei, essa é a minha opinião quase que pessoal mesmo, com relação a isso, sabe? O que falta para a gente. Aí tem uma terceira pergunta do Guilherme Lessa. É possível registrar patente de software ou programa de computador mesmo utilizando software livre? Por exemplo, Framework Open Source, React, Angular, Cordova, Spring Boot, etc. Lá eles possuem licença MIT e outras licenças similares. Como funciona? Gente, tive que dar só um print aqui para registrar a nossa apresentação. Então, é possível e é altamente recomendável fazer o registro de software, sabe? Inclusive, o registro de software, igual eu falei no começo, ele, apesar de estar dentro da área do direito do autor, ele é feito aqui no NPI com a gente também. E a gente tem aquele mito, né? Patente demora não sei quantos anos. Realmente, demora mesmo. E tem que demorar, tá, gente? Porque o fluxo da patente demora, mas o registro de software, hoje, a gente está com 7 dias. A partir do momento que a pessoa fez o registro de software aqui no NPI, ela tem demora 7 dias para sair o registro. E o registro de software, diferente do de patente também, ele é válido em mais de 180 países. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, porque essa lista atualiza sempre, né? Uma vez que você faz registro de software no país, ele vale da última vez que eu vi, estava 181 países, sabe? Então, é altamente recomendável fazer o registro. Você entra no site do NPI, segue o passo a passo, gera um código hash, você vai guardar essa cópia de segurança que você fez o registro, e ele é a sua prova. A dúvida que todo mundo faz, toda vez que eu faço uma atualização, eu tenho que alterar o registro? Você tem que ter discernimento, porque toda vez que você faz uma atualização, você tem que atualizar, mas você tem que também fazer a sua estratégia. Você não vai atualizar uma coisa que não é significativa e vai mudar, registrar de novo, sabe? Então, se a atualização for significativa, tiver um impacto, então você pode sim fazer o registro de
Registro de software. Pode não, deve, tá, gente? Eu sempre brinco, né? Você poder, você pode, mas dever é diferente, né? Eu acho que é o que te dá proteção, né? O Guilherme complementou a pergunta dele, questionando se tem dois registros distintos, registro de software e registro de patente de software. Então, não existe patente de software, tá, gente? É por isso que eu até falei que o mais difícil é da gente, vamos dizer assim, no começo, quando a gente está entendendo de PI, é a gente identificar em qual ativo se enquadra o objeto da minha criação. Então, quando a gente fala no código, né, no programa de computador, a gente está falando de um registro que é feito, que entra no campo do direito autoral, que você vai entrar no site do NPI, fazer o passo a passo, gerar seu código, gravar sua cópia de segurança. Em 7 dias você vai ter aquele registro. Quando a gente fala em patente de programação, que o pessoal confunde, né? Patente de software, não existe patente de programa de computador. Se você desenvolveu um método que pode ser, vamos dizer assim, executado por um programa de computador, aí você pode pedir uma patente desse método. Sei lá, você desenvolveu um método de cálculo do consumo de água para um hospital e faz uso de um software para isso. Então, você vai ter 2 registros. Você vai registrar o método de cálculo do consumo de água para hospitais, aí você faz, vamos dizer assim, as etapas que executa esse método, você vai pedir através de patente. Mas o programa de computador, assim, o seu código que se executa, aí é outro tipo de registro, sabe? É o registro do programa. É muito comum, sabe, quando você tem uma invenção, uma criação, você utilizar de 2 ativos, ou 3, ou até mais. E isso é uma estratégia, gente, que eu vejo que muitas vezes a galera deixa passar, sabe? Por exemplo, vou dar o exemplo desse Vonal mesmo, que é o medicamento que eu falei para vocês, sabe? A patente é de um medicamento de solução rápida, mas ele não perdeu a chance de registrar a marca dele. Olha que interessante, olha quantas vezes eu falei o nome Vonal com vocês. Imagina todo mundo que chega na farmácia para comprar o medicamento fala Vonal, ou então escuta do farmacêutico Vonal. Então, é aquela coisa assim, tipo assim, o que você vai tomar para dor de cabeça? Um Tilenol. Você não vai falar, né, de pirona, sabe? Então, tipo assim, não é oxa alguma coisa que é, que é a substância vonal. Ninguém chega, eu quero uma oxa antes que ela, quero um vonal. E quando expirar o tempo da patente, a pessoa vai continuar falando vonal. Então, essa marca vai se perpetuar e ela utilizou da estratégia de ter exclusividade durante 20 anos para ficar forte no mercado e depois ela vai perpetuar. A patente do medicamento vai cair, o direito de exclusividade dele vai cair, mas a marca você pode continuar registrando. Então, quando a gente vê alguém desenvolver alguma coisa, um programa, um equipamento ou qualquer criação e perde a chance de imprimir a sua marca dele, ela perdeu a chance de talvez de ter o ativo mais valioso daqui a um tempo, porque igual eu falei, marca é o ativo que você consegue, até direito de autor, ele expira depois de um tempo, né? Acho que é 70 anos depois da morte do autor. É muito tempo, mas 70 anos depois, o direito do autor cai sobre aquela invenção, sobre aquela criação. Mas a marca você pode renovar vitaliciamente. A cada 10 anos renova, 10 anos renova indefinidamente. Então, pensa na estratégia desse cara. Ele criou o medicamento, mas ele imprimiu a marca. Então, eu tenho o Vonal Flash, que é a marca, e na hora que essa patente caiu, acho que daqui 2 anos cai a patente, muita gente vai chegar na farmácia e vai pedir o Vonal ainda, sabe? Vai ter um monte de genérico. Vai ter um monte de genérico, muitas vezes mais barato, mas aquela marca depois que pega é muito difícil. E a gente vê muito. Outro dia eu peguei uma universidade do Mato Grosso, achei muito legal, que ela usou disso. Ela criou um medicamento para ver o nível de maturidade de semente. E ela deu um nome para a máquina dela, sabe? Eu achei aquilo muito legal, porque a patente, quando a patente cair, aquele nome ficou lá, sabe? Registrado como sendo da pessoa. E isso é interessantíssimo, né? A gente vê até coisa boba, o velcro, né? Que é aquele tecido de 2 propriedades diferentes que se juntam. Cara, lá em 1800 bolinha, quando inventou o velcro, patenteou e registrou a marca velcro, sabe? Então, é
esses exemplos aí, se a gente for pegando, é muito, vamos dizer assim, passa, né? Inventou, coloca, dá um nome para aquilo ali, dá a marca, coloca sua marca naquilo ali. Na hora que a patente cair, na hora que cair, você vai ter a sua marca, você vai ter o seu ativo. Recentemente também, acho que um caso que eu achei muito interessante, acho que aqui de Minas, talvez é pertinho de vocês, lá da barrinha da Bold, né? Fui ler a história daquela barrinha aí. A história é mais ou menos assim: o menino formou na faculdade, queria empreender. Aí ele tinha muita dificuldade de manter o peso dele e resolveu, vou empreender em alimentos que vai me ajudar nessa minha necessidade aí, muita gente precisando também manter peso e tal. Aí o cara fez uma linha de alimentos, mas não deu muito certo, não. Aí, com o último dinheiro que ele tinha, ele foi para os Estados Unidos e viu que lá estava em alta essas barrinhas de proteína. Aí ele, nossa, vou levar isso para o Brasil, vou vender isso como se fosse uma coisa saudável e gostosa, porque aquela barrinha Bold, ela remete a uma sobremesa, né? Ela remete a algo gostoso, ela não remete a comida de academia ruim, né? Não tá muito mais perto do chocolate do que na salada, vamos dizer assim, né? Então, ele trouxe essa ideia, começou a vender e recentemente ele vendeu a empresa dele por R$ 1 bilhão. Ele não vendeu a instalação, né? Ele não vendeu o maquinário por R$ 1 bilhão. Ele vendeu a marca Bold por esse valor. Então a gente sabe que, lógico, estava tudo incluso, mas a gente sabe que a grande parte desse valor está relacionada à marca, ao nome que a Bold. É impressionante, eu vejo, tipo assim, minha família mesmo, a galera que gosta, tipo assim, o valor que dá para a Bold e é mercado. Então, ele inventou a barra de proteína? Ele não inventou a barra de proteína. Ele viu aquela necessidade do mercado, ele trouxe aquilo para cá, que ele viu que aqui tinha mercado, só que ele não perdeu a chance de ter uma marca forte, sabe? Então, eu admiro muito quem tem, vamos dizer assim, a capacidade de criar, inovar, né? De inventar, não, tem muita gente boa aí, sabe? Mas quem tem a capacidade de gerir isso, de usar isso de forma estratégica, sabe? Vai muito longe. Ainda mais a gente é servidor público, pensa, R$ 1 bilhão. Quanto que eu vou ganhar R$ 1 bilhão? Nunca, né? Aí tem a Roberta que está com a mão levantada. Eu liberei os microfones. Se você quiser perguntar, Roberta, fica à vontade. Boa tarde. Parabéns pela sua apresentação, mas, na verdade, minha mão ficou levantada aqui sem eu querer. Mas eu aproveito para dar os parabéns e, com certeza, tem sempre muito conhecimento a agregar, né? Esse tipo de evento. Uma coisa, até gostaria de fazer um comentário que eu achei interessante, foi a sua colocação sobre colocar essa importância, né, da propriedade intelectual, tudo, como uma disciplina nos cursos, né? E existem muitas disciplinas, por exemplo, eu trabalho muito com curso técnico, né, até no superior também, e eles trabalham muito com as disciplinas de empreendedorismo, né? Mas eu não sei se realmente lá acontece o tratado desse assunto, né? Da maneira como deveria ser, da importância que ele tem. Então, assim, eu achei isso muito interessante para a gente levar para as discussões de mudança de PPC, né? Dos cursos, tudo, que eu acho que vai poder agregar bastante e ajudar no nosso desenvolvimento aí, e mostrar o que a gente faz no Instituto, né? É isso, agradeço, viu? Sabe, gente, eu lembro quando eu estava na faculdade, a professora minha professora de embalagem de alimentos, ela deu um desafio para a gente, assim, dividiu a gente em grupo e pediu para a gente inventar uma embalagem inovadora, sabe? Aí na época eu lembro que até do meu grupo colocou uma abertura diferenciada na latinha de leite condensado. Na minha época não tinha nem caixinha de leite condensado, não. Leite condensado era só na latinha. E era chato demais, né? Tipo assim, abrir e tirar o leite condensado da latinha. Às vezes a gente não queria consumir todo o leite condensado, fechar a latinha de novo, como que fechava? Não tinha jeito para guardar na geladeira. Então eu lembro que a gente colocou um dispositivo lá para
para facilitar, mas eu lembro que teve muita gente que fez muita embalagem legal, sabe? Então, esse tipo de ação pode estimular, né, a inovação, mas eu acho que, igual eu falei com vocês, eu acho que o mais interessante, talvez, seja estimular utilizar os bancos de dados de PI como fonte de informação mesmo, sabe? Então, vocês estão com uma demanda aí, sei lá, a gente aqui trabalha muito com café, acho que do IF recebe muita coisa de cortiça também. Antes de sair procurando solução para o problema da cortiça que está sobrando, vê o que já existe com a cortiça, sabe? Ver quem está trabalhando com isso, igual agora a minha irmã que está no doutorado vai fazer um intercâmbio no sanduíche nos Estados Unidos, sabe? Tipo assim, quem mais trabalha com isso, em qual outro país, pode abrir uma porta para o intercâmbio para você. Estou precisando estou querendo trabalhar com tal material, a empresa tal é disso, vou bater lá e vou perguntar se ela não quer fazer uma parceria, se ela não pode fornecer insumo aqui para a gente. Não tem nada de errado nisso, gente, pelo contrário, sabe? Atrair parceria é muito bom. E aí eu falo, é bom para todo mundo, é bom para os seus estudantes que vão ter portas abertas nesses parceiros, é bom para você que vai ter parceiro para a sua pesquisa. Então, tipo assim, atrair esse tipo de parceiro é muito interessante em várias frentes, igual quando a gente fala da graduação também, né? Levar esse tipo de conhecimento. Antigamente, aqui no MPI, a gente tinha um serviço que as empresas vinham até a gente com o problema e a gente não inventava a solução, não. A gente procurava no banco de patente a solução para eles. Era muito interessante. Mas aqui tinha pouca demanda, olha o nível que a gente chega, né? Tinha pouca demanda para esse serviço e a NPI parou com esse serviço. Mas pensa, você saber que, tipo assim, que tem muita gente no mundo que pesquisa e que publica em material de patente, então a solução para o seu problema já pode estar publicada, já pode estar desenvolvida. Então, ou às vezes, sei lá, está faltando alguma coisa no seu processo, ele tem um monte de coisa nova, mas está faltando uma coisinha só. Vamos pesquisar o que outras pessoas dessa área utilizam nessa função como equivalente. Então, tem muita informação, tanto para quem quer ir para, vamos dizer assim, para a área de pesquisa, quem quer ir para a área acadêmica, quem quer ir para a indústria, quem quer empreender, então nem se fala. Para quem quer empreender, PI é o prato cheio. A gente tem uma empresa aqui em Minas também, estava lendo sobre ela. Ela não desenvolve nada, ela não pesquisa nada. Ela foi uma das empresas que mais cresceu em Minas agora, é uma empresa na área de biotecnologia, e ela só espera as patentes cair, mas no dia que a patente cai, ela monitora todas as patentes. No dia que a patente cai daquela área, ela vai lá e lança o produto dela no mercado. Agora, o foco era as canetinhas emagrecedoras, né? Que a patente vai cair agora, ou já caiu em maio. Vai cair em maio ou caiu em abril? Maio ou abril, eu lembro que ia cair a patente das canetinhas. E essa empresa aqui de Nova Lima, ela tinha ido ainda junto com a comitiva do presidente Lula para o exterior para ter acesso a essa tecnologia, sabe? Então, para quem quer empreender, assim, eu não tenho laboratório, eu não tenho especialista, não tem nada. Cara, mas você tem um monte de formação tecnológica. Tem muita gente ainda que não protege aqui no Brasil, então você quer empreender, eu quero um produto novo. Ou vai pesquisar o que está fazendo sucesso lá fora e não está protegido aqui no Brasil, sabe? Então, esse tipo de informação tem um valor muito grande. E quem quer, e quem inova, né, gente? Não proteger, está perdendo, vamos dizer assim, você está estou criando, estou desenvolvendo, estou publicando, beleza, é aquilo, você está ganhando, vamos dizer aí, 5% do que que você poderia ganhar com isso. Está ok. Mas e o que a gente deixa para as pessoas que a gente está formando dentro da nossa instituição? O que a gente deixa para os nossos alunos de legado, de inspiração, né? Então, de caso de sucesso, a gente fala o que mais motiva quando a gente faz uma apresentação são os casos de sucesso. Acho interessante também, de vez em quando a apresentação é para a galera da universidade, eu adoro levar uns casos de insucesso também, para a galera ver que o não agir também traz consequência muito difícil, sabe? Eu acho que essa colocação de levar para dentro, eu acho que falta muito, sabe? A
ainda e poderia ser muito bom para todo mundo. Acho que agora já não tem mais pergunta. Agradecer você pela palestra hoje e pela presença. Aí convidar todo mundo a abrir a câmera aqui para a gente tirar um print. Eu enviei no chat também, vou só liberar as câmeras. Eu enviei no chat um curso de bem básico para o pessoal se aprofundar um pouco em propriedade intelectual que a gente disponibiliza aqui da nossa diretoria. Queria agradecer também, Rafael. Muito obrigada, viu? Obrigada, Lara. Obrigada pelo convite, pela troca que a gente sempre tem, igual falar essas apresentações, a gente quer dar uma cutucada em vocês mesmo, porque é muito difícil, vamos dizer assim, capacitar nelas, sabe? A gente quer chamar atenção, atrair vocês para buscar saber mais sobre PI, é aquela que a nossa sensibilização mesmo. É colocar o INPI à disposição de vocês, eu falar, a gente está perto, a gente quer estar perto, e a gente se alegra por estar perto de vocês, viu? A gente agradece aqui. Aí eu vou tirar a sua apresentação só para caber todo mundo. Acho que você que vai precisar fechar a apresentação para a gente conseguir tirar o print com o pessoal. Ah, sim. No 3, eu tiro o print aqui. Todo mundo que entrou já conseguiu abrir a câmera? Já. 1, 2, 3 e X. Prontinho, salvei aqui. Agradecer a todos pela presença. Aí lembrando que durante a semana a gente tem mais 3 encontros. Amanhã com o pessoal do IEF de Minas. À tarde com Elite Connect, o pessoal de Machado. E na quarta-feira com o INPI com o Magno. Uma boa tarde a todos e até Obrigada, amanhã, 3 horas. Eu que agradeço. Tchau.